mais um vídeo para vocês. Dessa vez, pessoal, falando sobre essa amarração de parede, nesse tipo de amarração, que é onde a gente divide, né? Ali vem uma parede alinhada e a gente precisa fazer uma parede de quarto, uma parede de banheiro, as divisões de parede, né? E às vezes eu tenho visto vídeos aqui, as pessoas fazendo os vídeos mostrando sobre essas amarrações. Muita gente tem feito aí, eu tenho visto também em várias construções do pessoal, muitas amarração errada, né? E na verdade é um simples detalhe que às vezes tira o pedreiro de tempo. E às vezes, na maioria das vezes, os pedreiros querem trabalhar rápido, assentar muito tijolo, aonde que não tem vantagem nenhuma para o pedreiro assentar muito tijolo, e sim assentar devagar, com atenção, preferencialmente dando atenção nesse tipo de amarração, tá? Muita gente diz que essa amarração dessa forma aqui, ela está errada. Faz mais de 20 anos que eu trabalho na área de pedreiro, e faz mais de 20 anos que eu trabalho sentando tijolo, e eu sempre fiz essa amarração desse jeito, e nunca deu problema. Mas eu aprendi a fazer de uma forma que eu tenho visto pedreiros fazendo vídeos falando sobre essa amarração. Eu tenho visto muitas vezes eles colocam muita massa, às vezes onde não é necessário colocar muita massa. Então, para ter uma ideia, a gente tem um tijolo de 9 centímetros aqui. A largura desse tijolo é 9 centímetros. Se você faz aquela amarração que você usa o tijolo assim, dessa forma, se você usa esse tipo de amarração, nessa emenda aqui do tijolo, você não pode colocar muita massa. Porque se você colocar muita massa, o que acontece? Isso aqui vai abrir aqui. Esse tijolo só é 9 centímetros. Você coloca aqui 2 centímetros de massa, a amarração que ficou só foi isso aqui, ó. Beleza? Eu acho que a maioria dos pedreiros faz vídeo aí e eles colocam muita massa aqui. E eu tenho trabalhado, eu sempre faço essa amarração desse jeito aqui, porque não muda nada. Não muda nada você fazer com a amarração aqui no meio ou você fazer desse jeito. A amarração sempre vai ser essa. Mas se você usar pouca massa aqui, olha só, você inicia fiada lá do tijolo, às vezes não tem como você fazer a amarração de outro jeito, às vezes ela tem que ser dessa forma. Por quê? Você inicia uma obra, aí está lá na planta lá. O engenheiro projetou 1,60 m lá da parede para cá. Você vai fazer um banheiro, 1,60 m. E você está vindo lá com a fiada de tijolo. A primeira fiada de tijolo lá de baixo lá. E quando chega aqui, exatamente nesse tijolo deu 1,60 m. Se deu 1,60 m aqui, vamos lá. Ver como é que faz na prática, né? Você está vindo com o tijolo lá, fiada de tijolo. Você mediu a trena 1,60 m. Eita, mas não pode ser 1,65 m, não. Tem que ser 1,60 m. Então, se é 1,60 m, e se o tijolo deu 1,60 m aqui,
se ele deu 1,60 m aqui, você põe no esquadro aqui, deu 1,60 m, então esse tijolo tem que ser amarrado desse jeito. Ele tem que vir pra cá. Não adianta você querer fazer isso aqui, ó. Porque se você fizer, e se 1,60 m dá aqui, então por que não colocar exatamente o tijolo logo lá na frente? Aí tem muita gente que faz isso, onde se perde. Joga o tijolo aqui, põe o tijolo aqui, e vamos lá fazer 1,60 m. Deu 1,60 m, deu, pronto, ficou aí. Tá vindo com o tijolo. Se o tijolo ficou aqui, o próximo vai vir pra cá. Ó. Eita, poxa, mas aí dá errado. Por quê? Porque o meio é ali, né? O meio certinho do tijolo. O outro meio do tijolo vai dar aqui. Tá. E a amarração daqui, como é que vai ficar? Você não vai ter que colocar ela aqui? Olha, onde você se perde, né? Você tá perdido aí, beleza? Aí às vezes, na maioria das vezes, quer consertar. Quer consertar colocando o quê? 4 furos. Mas observa que já ficou uma linha direta aqui, sem amarração. Aí no próximo tijolo, vai tentar fazer isso aqui, né? Vai tentar fazer. Na próxima fiada, vai tentar controlar para fazer ou dessa forma, né? Amarração aqui. Esse tijolo tá com massa, eu vou limpar ele. Deixa eu limpar ele logo aqui. E aí no próximo vai tentar fazer isso. Se tentar fazer isso, observa que aqui só ficou. Vamos colocar lá no meio, né? Para padronizar. E aqui, com uma massa fina. Sempre que juntar aqui, uma massa fina. Mas veja só, aqui a amarração que ficou pouca. Aqui já perdeu uma amarração, né? Aqui já perdeu uma amarração. Tenta controlar? Tenta. Ou vai tentar fazer dessa forma. Da maneira que eu faço, tá? Mas aí vai ter que trabalhar com 3 furos aqui, ó. Dá certo? Dá. O que vale é deixar amarrado. Deixar a amarração. Vamos lá. Coloca 3 furos aqui. Vai dar certo? Vai. Por quê? Porque aqui ficou no meio. Aqui ficou no meio do tijolo. Se você vem aqui agora com a fiada aqui, né? Você vem com a fiadinha aqui. O que vai acontecer? Trabalhou no meio. Você consertou, né? Você conseguiu consertar. Existe esse método para fazer assim e você prosseguir para cima? Existe, tá? Só que você atrapalhou aqui a sua amarração desde que você já fez isso aqui, né? Então eu acho que o certo é, se você vem com a fiada de tijolo, tá? E no projeto lá é 1,60 m, é 4 metros para um quarto, e deu nessa medida aqui, deu desse jeito, joga o tijolo aqui para frente, lembrando que você vem com a fiada, 1,60 m, deu aqui, pá, chegou aqui, certinho. Movimente esse tijolo e coloque ele com a massa fininha aqui, ó. Só para melar o tijolo, para dizer que você não colocou massa. Coloque uma massa fina. Esse outro tijolo aqui com uma massa fina. As outras você pode engrossar. Por quê? Porque você vai precisar. Esse tijolo vai trabalhar dessa forma. A partir do momento que você colocou esse cruzando aqui, dessa forma, você vai trabalhar assim.
Se você for trabalhar com amarração aqui, você já vai ter que trabalhar com um tijolo de 3 furos. Ou 6, né? Como o pessoal sempre fala. Que dá certo também. Que a amarração desse jeito. Coloca assim, 3 furos aqui. Vou quebrar o tijolo aqui. Para simular essa amarração. Da maneira que muitos pedreiros fazem. Coloca a massa fina aqui. E vem pra cá. Beleza? Ó. Vai ficar aqui coladinho aqui. Aqui tá no meio. E aqui tá no meio do tijolo. Beleza? Pode acontecer de colocar a massa mais grossa ali um pouquinho? Pode. Se você for trabalhar desse jeito, pode. Ó. Se você costuma fazer a amarração assim, desse jeito, a massa de baixo pode ser um pouquinho mais grossa. Beleza? Ó. Que aí vai trabalhar certinho no meio do tijolo. Mas, se você já faz assim, feito eu faço, essas duas massas de baixo vão ser fininhas. Por quê? Porque esse tijolo vai pegar a amarração nesse, só daqui para aqui. Se você põe uma massa grossa ali, olha a amarração que ficou. 2 centímetros. Se você coloca aqui, olha o que ficou. 2 centímetros.